Hello everyone! Hoje eu tô aqui para falar com vocês como eu aprendi inglês sem fazer curso de inglês. Eu ainda vou aproveitar e explicar para você por que a tal da aula de conversação ainda não resolveu o seu problema com o inglês. Vem comigo! Quer melhorar seu inglês? Aproveite que você está assistindo esse vídeo e conheça também os nossos cursos de inglês. Temos cursos para você sair do básico, aprender a estudar, chegar ao avançado e para focar em provas como o IELTS e o CELP. Acesse o link na descrição e entre em contato hoje mesmo. Vamos começar com um background da minha história e da história da minha família, porque eu sei que a maioria de vocês acredita que você só consegue aprender inglês se você tiver rios de dinheiro para ficar investindo nisso, fazendo 1000 cursinhos e etc. Só que a realidade é que, na verdade, o mais importante para você aprender inglês é você ter a curiosidade e a vontade de aprender, porque se fosse depender de dinheiro, eu não sabia inglês até hoje. Mas calma, que se você não tem muita curiosidade, nem vontade de aprender, eu vou te explicar nesse vídeo como que você aprende, mesmo não sendo uma coisa que brilha muito seus olhos, tem como você conseguir aprender mesmo assim. Agora vamos voltar rapidinho aqui pra minha história. Então, a minha família era uma família normal, daquelas de classe média dos anos 90, ali início dos anos 90, né? Tentando sobreviver. Só que, eventualmente, os meus pais decidiram investir e abrir uma loja no shopping. Na época, eu estava inaugurando esse novo shopping no Rio de Janeiro chamado Via Parque, eu não sei se vocês conhecem. Mas o Via Parque, naquela época, tinha poucas lojas, eles entraram como uma das primeiras lojas e, infelizmente, não deu muito certo. A loja faliu, assim como vários que abriram nessa época, que o shopping não tinha muito movimento. E isso trouxe vários problemas financeiros para minha família. Só que ali, entre a loja abrir e a loja falir, nesse meio tempo, eu lembro que eu devia ter mais ou menos uns 6 ou 7 anos de idade, que meus pais me colocaram num curso de inglês. Nesse período era aquele curso, sabe, o mais famoso e tal, que tem relação com a rainha, vamos dizer assim. Eu fui fazer curso de inglês lá e eu lembro como se fosse hoje. Eu, inclusive, botei verde pra fazer esse vídeo porque eu lembro da capa do livro, do primeiro livro de inglês, chamava Funfair, era uma capa verdinha. Eu amava aquele livro, eu amava a minha teacher, eu amava ir pra aula de inglês. E eu acho que foi ali que nasceu a minha vontade de ser professora de inglês, a minha vontade de estar sempre com inglês, porque era um ambiente que eu gostava muito. Eu lembro, inclusive, uma vez que a minha mãe foi me buscar no cursinho de inglês, e era bem dessa época desse livrinho, né? E eu saí arrastando ela, não, mãe, você tem que conhecer a minha professora de inglês, você tem que conhecer ela. E eu amava ela, eu amava o livro, eu amava que tinha aquela coisa de colorir, eu tava aprendendo as cores, e a teacher, nossa, gente, eu lembro o quanto que eu fiz questão que a minha mãe conhecesse a minha English teacher. Só que pouquíssimo tempo depois disso, e de eu ter levado minha mãe pra conhecer a minha English teacher, a loja faliu e eles não podiam mais pagar o curso de inglês. Então eu fiz, sei lá, 6 meses, talvez 1 ano de curso de inglês, nessa época que eu era bem novinha, entendeu? Então, realmente, eu não posso dizer que eu comecei querendo aprender inglês completamente do zero, entendeu? Por causa dessa história que eu acabei de explicar, eu não posso querer dizer que eu comecei a querer aprender inglês sem ter a menor capacidade financeira de aprender inglês, porque naquela época meus pais tinham um pouquinho de dinheiro e sim, eu fiz um período bem curtinho de curso de inglês, mas depois não teve mais condições de eu fazer o curso de inglês e acabou ali. Afinal, gente, a vida é assim, né? As coisas acontecem, dão errado, vamos dizer assim. E os meus pais pararam de ter a disponibilidade financeira e a gente precisou cortar gastos. E lógico que o curso de inglês não era uma prioridade, ainda mais para uma criança de 6, 7 anos, né? A gente acabou tendo que se mudar, a gente mudou de cidade, nossa, aconteceu várias coisas devido a esse fato dessa loja ter falido, entendeu? E a nossa dificuldade financeira acompanhou a nossa vida ao longo da nossa vida. Depois desse momento, não foi mais um momento que eu poderia dizer que tiveram festas e decorações e momentos, etc. Foi sempre muito difícil. Só que quando eu me tornei professora, eu já tinha nível de inglês avançado, mesmo só tendo estudado em cursinho por 2 a 3 anos. E como você pode imaginar, 2 a 3 anos de cursinho não dá direito a nenhum certificado, diploma de completado o cursinho. E eu também nunca tinha feito nenhuma na minha vida, ever, aula de conversação de inglês. Nunca tinha feito isso. E eu sei que isso que eu tô falando aqui pra você parece bem contraditório com o que os cursinhos falam pra você, que você precisa ficar lá 15 anos estudando inglês direto pra você realmente conseguir ser avançado e ter um sotaque maneiro e não parecer XYZ, entendeu? Geralmente, no Brasil, quando você contrata um curso de inglês, eles te vendem a mentalidade do curso, um material didático e um pacote de conversação. Ah, lógico, e não esqueça, tem a taxa de matrícula também. Porra! Nesse Happy Conversation,
normalmente é pago no final do curso, caso você queira participar realmente dessas conversas semanais. E lógico que eles te prometem que esse investimento ele vai ser necessário para que você não perca a fluência e o conteúdo que você aprendeu no curso. Mas deixa eu te contar um segredo, se você realmente aprendeu, você não precisa ficar indo conversar com as pessoas porque você aprendeu, faz parte de você. Tipo, você vai parar de aprender português ou de saber falar português se você não conversar com ninguém toda semana? Acho que não, né? E se você comparar com português, você vai entender exatamente o que eu tô falando. Você não vai deixar de saber português se você precisar passar um mês fora falando inglês com outras pessoas. Você não vai deixar de saber português se você precisar passar um tempo sem falar com ninguém, por 1 semana, 2 semanas, 1 ano em português. Você não vai deixar de saber português. Você pode esquecer uma palavra ou outra, mas você não vai perder a sua fluência e a sua naturalidade com a língua, porque você é um nativo que fala português brasileiro como um nativo que nasceu lá. Se não é na aula de conversação que você pratica, o que é realmente praticar inglês? Praticar qualquer língua é introduzir essa língua na sua rotina. É você gerar momentos em que você queira entender o que está sendo dito, queira compreender melhor como usar certas palavras, queira poder passar a falar como aquelas pessoas falam. Para isso, você precisa introduzir filmes, séries, músicas, coisas naquela língua. Uma das formas que realmente me estimulou a estudar inglês foi a música. Eu gostava muito de música, eu queria muito entender as letras da música para saber o que estava sendo cantado e eu ia atrás dessa informação por causa dessa curiosidade que surgia a partir desse conteúdo que eu inseri na minha vida, né? Que eu gostava de ouvir e não porque tinha um professor na minha frente me forçando a falar de tal assunto, não porque tinha uma aula de conversação sobre o assunto X e eu tinha que falar com a pessoa do meu lado sobre aquilo. Eu sei que você não se lembra quando você começou a aprender português e tentar falar português porque você era uma criança, um neném basicamente. Mas com certeza você começou a se comunicar porque você queria, você tinha necessidades e às vezes você começou a ter mais curiosidade sobre o que era dito, o que significava tal palavra, o que você poderia usar aquela palavra para dizer ou se expressar. E em algum momento na sua vida, né, no seu processo de aprendizado do português, você precisou de qualquer forma entrar num formato um pouquinho mais formal de estudo. Você precisou sim, se você chegou num nível bem avançado de comunicação, fazer aulas de gramática, ter prática com vocabulário, entender estruturas gramaticais, entender algumas coisas mais específicas para que você conseguisse desenvolver a língua de forma avançada. Com toda e qualquer língua vai ser assim. Primeiro, a curiosidade ela vai ser um estímulo para você realmente querer aprender. Mas vai chegar um momento e um período que sim, para você conseguir se tornar avançado, você vai precisar praticar de formas um pouquinho mais formais. Você vai precisar entender e fazer exercícios, fazer aquelas coisas meio de livrinho de gramática mesmo, que a gente faz na escola com o português, né? Mas que a gente também precisa fazer em alguns momentos com o inglês. Só que não precisa levar 15 anos, só que não precisa ser uma coisa que vai demorar para sempre. A gente consegue focando nos 3 pilares essenciais do inglês, que é a gramática, o vocabulário e a pronúncia, a gente consegue chegar no avançado muito rapidamente e facilmente. E a gente inclui algumas práticas essenciais que vão agilizar esse processo, que vão fazer com que a gente consiga realmente absorver estruturas gramaticais complexas com rapidez. Inclusive, eu quero aproveitar para te fazer um convite. Eu vou te ensinar gratuitamente como você pode usar esses 3 pilares essenciais do inglês, a gramática, o vocabulário e a pronúncia, para você sair do nível intermediário e chegar no nível avançado. Eu vou te dar uma palhinha do que você vai ver lá nessas aulas, aqui nesse vídeo, e você já vai conseguir começar a usar o que eu vou falar para praticar. Mas nessas 3 aulas eu vou focar em cada um dos 3 pilares, né, na gramática, no vocabulário, na pronúncia, e eu vou te ensinar os métodos que eu fiz, que eu acabei criando para mim, que acabei utilizando e que eu aplico também nos meus cursos com os meus alunos para agilizar esse processo sem eu ter precisado ter uma pessoa do meu lado me corrigindo o tempo todo, que na verdade não tinha, né, porque eu não fiz curso e não tinha professor e meus pais não falam inglês. Então eu vou te explicar tudo isso nos mínimos detalhes nos dias que estão aparecendo aqui na sua tela. Se você quiser se inscrever, clica no link que está na descrição ou no primeiro comentário aqui. Se ainda estiver rolando inscrição para o evento, vai ter o link para você se inscrever no evento. Aproveita, se inscreve e não perde as aulas, porque elas também só ficam no ar 24 horas, tá? Eu dou a aula, depois de 24 horas ela some. Então não perca as aulas nessas datas aqui.
Por enquanto, eu vou dar uma palhinha para você aqui nesse vídeo, tá? Então vamos começar com um exemplo muito prático de por que você não precisa necessariamente de aula de conversação para você praticar. Vou falar aqui uma palavra em inglês para você e você vai escrever aqui nos comentários qual foi a primeira coisa que veio na sua cabeça, tá? Eu vou falar a palavra Apple. E aí? Qual foi a primeira coisa que veio na sua cabeça? Você pensou em iPhone, em celular, numa loja da Apple, ou você pensou numa bolinha vermelhinha que colocam na mesa da professora? O que você pensou? E talvez, quando eu fiz essa pergunta e eu te dei essas duas opções, você falou assim, eu pensei, Apple é maçã. Ou seja, você pensou em uma palavra com outra palavra. Gente, quando você tá pensando em uma palavra com outra palavra, você tá querendo ser um Google Translate, tá? Você não é tradutor nem dicionário, meu amor. Você é uma pessoa. E seres humanos, eles criaram palavras para poder dizer o que vinha na imagem mental que estava na cabeça deles, que era o que eles queriam. Então, se eles queriam uma maçã, eles precisavam de uma palavra para poder falar pro fulano que estava segurando as maçãs que ele queria uma maçã dele. Então, eles criaram essa palavra para ter essa comunicação, porque na mente dele ele tinha a imagem da maçã. Quando você está associando palavras que existem em uma língua com as imagens mentais que você deveria estar tendo, você está praticando, mesmo que você esteja sozinho na sua casa, fazendo um exercício, vendo um vídeo, assistindo uma série, falando com você mesmo sobre a maçã que você queria comer. Na aula 1 desse meu evento, eu vou te explicar ainda mais sobre como você pode aprender e ativar vocabulário mais e mais, ou seja, com mais frequência e com mais propriedade. E tem muito a ver com isso, da associação das imagens mentais. Eu já tô te dando aqui meio que o pulo do gato, mas todos os detalhes vão estar lá comigo na aula. Agora eu vou desmistificar um negócio aqui que vai explodir a sua cabeça. Quer ver? Depois coloca nos comentários hashtag explodiu, porque eu tenho certeza que vai explodir a sua cabeça. Em todas as redes sociais que existem, existe uma quantidade de conteúdo incrível e infinito sobre inglês. Na verdade, sobre quase todas as línguas, se você quiser aprender uma língua. Você vai conseguir achar algum conteúdo para te ajudar a aprender essa língua. E sabe o que a maioria dos vídeos que explica alguma coisa sobre uma língua explica? Eles explicam regras de gramática. Quantas vezes você já não parou em algum vídeo do YouTube? Nossa, eu preciso entender como é que faz esse negócio aqui do verb to be, ou como é que faz esse present perfect, ou como é que faz essa inversion. Inversion já é bem difícil, tá, gente? Mas tudo bem. Eu preciso entender como é que funciona isso daqui, eu vou assistir aqui esse vídeo. Aí você assiste a explicação e você fala, beleza, eu entendi essa explicação todinha, nunca mais eu vou errar. Dá 2, 3 semanas, tá lá você errando a mesma coisa. Aí você fala, diacho, eu assisti o vídeo, eu entendi tudo, será que eu não entendi direito? Vou assistir de novo, vai assistir de novo. Dali a pouco tá fazendo o mesmo erro. Sabe por quê? Porque quem precisa de explicação é professor. Aluno, quando se trata de gramática, ele precisa de botar, papel no lápis e colocar em prática. Ele precisa formar as frases. Ele precisa fazer as frases acontecerem. E na aula 2, eu vou ensinar para vocês como transformar as suas frases de um nível intermediário para um nível avançado, para você parecer cada vez mais natural quando você se comunica. E eu não vou só te explicar não, meus amores. Eu vou fazer vocês praticarem. Eu vou colocar vocês ao vivo para praticar, com feedback meu ao vivo. Então, por favor, já não fez sua inscrição? Clica de novo, vai. Se inscreve. Mas o mais importante que você tem para entender aqui, se já tiver passado da data do meu evento, você não conseguir se inscrever mais, é você entender que você precisa, bumbum na cadeira, livrinho, papel e lápis. E é lápis, tá? Não é ficar digitando no computador, não. Por quê, Gi? Tem alguns estudos de neurociência que falam sobre isso, sobre como a fixação é um pouquinho melhor porque a gente está trabalhando a nossa coordenação motora fina e os movimentos são um pouquinho mais específicos para cada letra quando você está escrevendo com a sua caneta, com o seu papel. Agora, no computador, o movimento é todo muito parecido, então a sua fixação é um pouco menor. Então, papel, caneta ou lápis e prática. Mas, enquanto você não tem gás para praticar sozinho, vem comigo praticar lá na aula. Essas 3 aulas 100% gratuitas vão rolar aqui no canal. Por favor, assista e lembre-se, elas só vão estar disponíveis 24 horas depois que eu fizer elas ao vivo, hein? Então corre para assistir, não perde essa oportunidade. Eu acredito muito em trazer informação gratuita para vocês, porque foi muita informação gratuita que me ajudou a aprender, porque ao longo de muito da minha vida
Se não fosse informação gratuita, se não fosse coisa que eu conseguisse achar na internet, talvez eu não tinha alimentado toda essa curiosidade que eu falei que eu tinha e não tinha aprendido e desenvolvido tanto do inglês. No final dessas 3 aulas gratuitas, eu vou sim abrir as matrículas para o meu curso, o mais concorrido de todos, o Reaching Advanced, que é para você sair do intermediário e chegar ao avançado, e que eu uso toda a metodologia que eu descrevi aqui e mais um pouco ainda para que você consiga acelerar os seus resultados e realmente se tornar avançado assim. Eu quero fazer um aviso muito importante aqui. Por favor, se você assistir às aulas e você sentir que talvez o Reaching Advanced não é o melhor curso para você, porque você ainda não é um intermediário, você ainda não conseguiu compreender algumas coisas e você sente que seu inglês ainda está mais ali no básico, entre em contato com a minha equipe. A gente vai ter e temos opções para te ajudar a sair desse básico, já chegar no intermediário e depois seguir. Aqui eu não acredito em empurrar, em vender curso, a minha equipe não faz isso. A gente realmente vai ver qual é o seu nível e fazer a recomendação do melhor curso para você. Por quê? Porque não adianta eu dar uma britadeira para um neném. Por mais que a britadeira seja muito poderosa e possa quebrar até concreto, a gente não vai conseguir fazer o neném usar a britadeira, entendeu? Então é muito importante que você tenha as ferramentas que você precisa para o momento que você precisa. E é isso que toda a minha equipe de atendimento é orientada a fazer com vocês. E a gente inclusive vai te falar, ó, não recomendo que você entre nesse curso agora. Eu recomendo que você espere mais um tempo. Às vezes vocês insistem comigo e com a minha equipe. Ah, não, mas eu quero fazer mesmo assim. Eu falo, tudo bem, mas eu tô te falando que tá um pouquinho antes o seu inglês, a gente talvez tenha que fazer outras coisas. E às vezes vocês insistem comigo. Então eu tô falando aqui que eu vou ser 100% sincera. Pra mim, não faz a menor diferença eu te dar um curso que você não vai conseguir usar. Então fiquem muito cientes disso e entrem sempre em contato com a minha equipe. A gente tem um número do WhatsApp que eu vou deixar aqui na descrição também. E vocês podem também estar sempre mandando e-mail pra gente se vocês quiserem. Eu quero que você tenha resultados e você realize os seus sonhos. Eu nunca vou recomendar nada que seria melhor pra mim, pro meu bolso ou pra qualquer coisa desse tipo. Eu vou sempre recomendar o que vai ser melhor pra você, porque assim você vai obter resultados. Espero que esse vídeo tenha te dado uma luz de como você consegue realmente aprender inglês, se motivar, criar curiosidade, né? E alimentar esse desejo e talvez até mudar aí algumas crenças de por que você não conseguia aprender inglês, para você ver que é possível. Espero te ver lá no evento e, lógico, no próximo vídeo aqui no canal. Tchau!